Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias inicialmente em Jeremias 29:11 e o Salmo 42. O nosso tema desta manhã: não se mate, dê vida. Começando com Jeremias 29:11. Você que está em casa, não fique assim apática. Pegue a sua Bíblia, porque nós vamos aqui caminhar por algumas passagens e é importante que você esteja aí acompanhando os textos bíblicos. Vamos lá então, capítulo 29 de Jeremias, verso 11. Pois bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de vida, de bênção e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Vamos ler mais uma vez? Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de bênção e de vida e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que passagem gloriosa! Grife na sua Bíblia este texto. O próximo texto que queremos ler, está no livro dos Salmos. Vamos ler Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, a multidão ia em festa. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois minha salvação é o meu Deus. É verdade, a minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama ao abismo outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade, durante a noite o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Meus ossos se esmigalharam quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois Deus é a minha salvação. Não se mate, dê vida.
Obrigado, Deus glorioso, por esta grande oportunidade que temos para manifestar o nosso amor, manifestar muitas vezes os nossos temores, as nossas angústias, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Obrigado, ó Deus, porque temos para quem olhar. Quando olhamos para um lado e não tem jeito, olhamos para o outro e não tem jeito, olhamos para baixo, está pior ainda, finalmente podemos olhar para cima e vermos a tua gloriosa mão estendida a nosso favor. Deus, em nome de Jesus, toma este momento, Pai, em que estaremos refletindo sobre este assunto tão importante, tão real na vida de tantas pessoas, e nos dar nesta hora a graça do entendimento, a graça do fortalecimento e a graça da disposição de ajudar a outras pessoas. Oramos, Jesus, no teu nome, oramos glorificando ao Senhor para sempre. Amém, Jesus. Amém, Pai. Queridos irmãos, o mês de setembro tem sido declarado o mês de campanha em favor da vida. Os meses têm sido separados por cores, e para o mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, o alerta, o atenção. No dia 10 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Prevenção contra o Suicídio. A nossa mensagem desta manhã é uma mensagem do sim à vida. Esperamos que você que está aqui, que está nos acompanhando e que vai ouvir essa palavra, esperamos que você não esteja precisando, mas é uma palavra para ficar guardada para o momento de precisão, e é uma palavra para que você receba com o objetivo de compartilhar com aqueles que vierem a ter precisão. Uma primeira coisa que precisamos nos lembrar é: a vida nos pertence. A quem pertence a vida? Nos lembramos daquele rico louco que colocava a sua segurança na riqueza e que disse: tenho bens para muitos anos, minha alma come, bebe, folga, regala-te. O rico louco pensava em muitos anos, mas Deus disse: louco, se nesta noite eu pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? A vida pertence a Deus. O que é suicídio? Suicídio é o ato de dizer não à própria vida e fazer isso de forma voluntária. Tem sido crescente o número de pessoas que tiram as suas próprias vidas, e lamentavelmente existe até incentivo. Como todos sabem, o jogo que ganhou notoriedade, que se espalhou, chamado a baleia azul, sendo este jogo com o objetivo final, o desafio final da pessoa tirar a sua própria vida, e muitos adolescentes entraram por este caminho. Por isso, mais uma vez, um incentivo aos pais: acompanhem o que é que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, o que é que eles estão vendo, o que é que eles estão participando, o que é que eles estão jogando. Muito bem, enquanto seguimos nesta reflexão, mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 42, mas antes vamos pensar em algumas realidades. Primeiro vamos ver alguns mitos e verdades sobre
o assunto sobre o tema suicídio. As letras estão pequenas, mas vamos tentar juntos acompanhar quais são alguns mitos sobre o suicídio. Primeiro mito: pessoas que falam sobre o suicídio não têm intenção de se matar. Outro mito: a maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. É um mito, isso é uma sequência de pensamento, de planejamento. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Também não é verdade, a pessoa quer se livrar daquela dor. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Outra mentira. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Outra mentira. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Também uma mentira. Muitos que têm Deus se deixam levar em muitos momentos. Quais são algumas verdades? Vocês podem me ajudar e podem ler comigo estas verdades sobre o suicídio, todos juntos? A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chegam ao ato. A maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamento ou verbais. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtornos mentais ou não. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha oportunidade de obter ajuda. Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Quais são as falas? O que é que a pessoa que está inclinada ao suicídio, quais são as suas falas? O que é que ela diz geralmente? Veja então aí nesta próxima tela. Algumas frases de alerta. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Este é um dos grandes pontos. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Palavras como estas podem ser um indício, um indicativo de que esta pessoa está precisando de ajuda, precisando de socorro. Vejamos alguns números. O que é que tem acontecido no Brasil e no mundo quando falamos sobre este tema suicídio? Primeiro, o suicídio é declarado hoje pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia global. Estamos falando de uma pessoa que tira sua própria vida a cada 40 segundos no mundo. Ou seja, 800 mil mortes por ano. Como se fosse por ano 2 cidades do Guarujá inteiras que tiram as suas vidas. É interessante, irmãos, que em 2002, quando fiz um levantamento e tal, 2002, 2008 até 2010, o Brasil era o 13º lugar no mundo em suicídio. Mas a partir de 2012 para cá, e não temos aqui dos últimos anos, a partir de 2012 o Brasil saiu de 13º para 8º. Isso seria bom se fosse de assunto bom, mas no aumento de pessoas que tiraram as suas próprias vidas. Então vocês podem acompanhar que na Índia é o 1º lugar, seguido pela China, pelos Estados Unidos, a Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão e 8º lugar, o Brasil.
Isso muda muito quando a gente vai somente para a América Latina. Pensemos no suicídio dentro do Brasil. O que é que acontece dentro do Brasil, nos estados do Brasil? Vamos lá. E se alguém fica junto para ir dando um apoio. Muito bem, então vamos lá. Quando pensamos, veja aqui as cores. Azul, pessoas de cor branca. Aqui no amarelo, no laranja aqui, negra. Depois de pele amarela, e o amarelo lá, pessoas indígenas. Então perceba que no norte, a quantidade de pessoas brancas é uma quantidade de 16%, enquanto de pessoas negras de 72%. E indígena lá em cima, o finalzinho. No nordeste, 22% de pessoas brancas e 77% de pessoas negras que tiram as suas vidas. E aqui, muito especialmente neste caso, mulheres. Temos então no sudeste, 64% de pessoas brancas, 34% de pessoas negras. No sul, 90% dos suicídios de pessoas brancas, 9% de pessoas negras. Centro-oeste, 40%. E pensando a nível de Brasil, quantos são que tiram as suas vidas? Pensando a nível de Brasil, 55% de cor branca, 42% de cor negra, especialmente falando de, nestas cores todas, uma atenção especial para as mulheres. Queridos irmãos, estes são alguns indícios e alguns números que nos assustam, porque estamos falando de 32 brasileiros por dia, todos os dias, durante o ano, todos os anos. Esta é uma média deste tempo, 32 brasileiros. Passa silencioso, a gente quase não percebe. Ou seja, no Brasil, a cada 45 segundos. No mundo, a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 45 segundos. O que é que nós podemos saber, dizer, entender sobre isso? Veja nesta próxima tela. Os suicídios estão entre os jovens, os velhos, os ricos, estão entre os pobres, os doutores, os analfabetos, entre os religiosos e entre os ateus. Reforçando estes números que demos, alguém escreveu um livro dizendo que o suicídio é um crime de solidão. Tenho o privilégio de ser psicanalista clínico e posso afirmar que o suicídio, ele é multicasual. E falando em psicanalista clínico, irmãos, Deus tem me dado a alegria de atender a muitas pessoas em horários diferentes, pessoas da igreja, desta igreja e de outras igrejas que são encaminhados, e pessoas que não são de igrejas que são encaminhadas. E quero mais uma vez dizer, porque infelizmente o ser humano está sempre procurando uma coisinha, dizer que até hoje, nestes últimos 10 anos, em todo e qualquer atendimento, nunca recebi um centavo sequer. Realmente sou registrado, tenho a carteira, a anuidade do psicanalista é muito maior do que a anuidade do pastor, mas faço este serviço, primeiro até um nível de fazer uma triagem e fazer encaminhamento, seja para psiquiatra, seja para psicólogo ou para psicanalista, e faço isso como um instrumento para abençoar pessoas. Assim também, quando sou gerente de pessoas e negócios, posso ajudar, posso orientar. E quantos que já vieram com
problemas sérios da vida financeira, que houve uma orientação, um encaminhamento, e assim cada área que qualquer pastor busca formação. Mas fechando parêntese, a causa, ou seja, as causas são diversas. Sim, pode ser a depressão, pode ser o divórcio, pode ser o uso de drogas, problemas com doenças insuperáveis ou incuráveis, problemas passionais, dramas pessoais, crises financeiras, vazio existencial, complexo de inferioridade. Os fatores são os mais diversos: transtornos mentais, transtornos sociais, problemas psicológicos, condições clínicas. É interessante que quando se faz um levantamento, quais foram as principais causas apontadas pelos que sobreviveram ou pelos que tentaram suicídio? O que é que eles dizem? Quais foram as principais causas das pessoas que tentaram ou que se suicidaram? Veja só. Colocando aí 36% transtorno de humor, ou seja, problemas psiquiátricos. 23% transtorno por uso de substância, de medicamentos. 12% transtorno de personalidade. 11% esquizofrenia. E mais 6% transtorno de ansiedade. Ansiedade, que é o excesso de futuro, ou a depressão, que é excesso de passado, viver o passado. Esses dois transtornos, excesso de passado ou excesso de futuro, têm sido fatores que contribuem para a pessoa tirar a sua própria vida. Agora, sempre que falamos em suicídio, uma pergunta que logo vem à tona e que todos querem saber a resposta, pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta? Há salvação para o suicida? Há salvação para o suicida? Antes de seguirmos em frente, vamos ler juntos o que diz João capítulo... Não, pode manter lá. O que diz João capítulo 10, verso 10. Todos comigo? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então já fica claro aqui quem é o grande interessado em que as pessoas tirem as suas próprias vidas. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Por outro lado, quem é aquele que dá vida e vida com abundância? Então, o que é que dizem sobre o suicídio? O que é que as religiões, os grupos religiosos dizem? Leiam comigo, vamos juntos? O cristianismo, o suicídio é considerado um pecado. No catolicismo, o argumento é baseado no mandamento: não matarás, bem como a ideia de que a vida é um dom de Deus. O judaísmo enfoca a importância da valorização da vida e, como tal, o suicídio é o mesmo que negar a bondade de Deus no mundo. No Islã, o suicídio é visto como um sinal de descrença em Deus. No hinduísmo, o suicídio é considerado tanto pecaminoso como matar a outra pessoa. Segundo essa religião, quem comete suicídio passará a fazer parte do espírito do mundo. Este ficará vagando sobre a terra. O que é que a Bíblia diz? O que é que podemos entender e saber? Porque, meus amados irmãos, não é apenas descrentes, como dissemos, não é apenas ateus que cometem suicídio. Lamentavelmente, muitos de igrejas, famílias, muito especialmente adolescentes, e lamentavelmente entre líderes religiosos, entre pastores,
Relembramos inicialmente que ninguém, o ser humano, ele não quer o seu próprio mal. Relembramos a todos que quando uma pessoa se suicida, tira a sua própria vida, ele não quer necessariamente morrer, o que ele quer é um alívio. Ele acha que vai colocar um fim à sua dor. E é aí que entra Satanás com a sua estratégia para incentivar, para dizer: você não presta, você só causa problema para os outros, não vale a pena viver, coloca um fim nisso. Deus é bonzinho, Deus perdoa. Como disse o texto e como diz o texto, o trabalho de Satanás é roubar, matar e destruir. Esta vontade de tirar a própria vida muitas vezes é cíclica. Passou pela cabeça de alguém em um momento tenso, teve ajuda ou misericórdia de Deus, se livrou. Mais tarde aquele pensamento volta novamente. Nós não podemos subestimar aqueles que dão indícios de inclinação suicida. É verdade, este assunto é um assunto controverso. E quando pensamos em assuntos controversos, nos lembramos de Agostinho, que disse: naquilo que é essencial, unidade; naquilo que é duvidoso, liberdade; e em todas as coisas, amor. Quando falamos em suicídio, o que não podemos é naturalizar, ou como muitos fazem, muitas vezes parecem dar incentivo, parece dar segurança. Quero, como resposta a esta pergunta que não quer calar, quero dar aqui algumas respostas como se fossem premissas deste assunto suicídio. Vejamos quais são as premissas sobre este assunto. Vocês podem me ajudar? Vamos comigo? Primeiro lugar, Deus é o dono da vida. Foi Ele quem deu, é Ele quem dá, é Ele quem tira. Ninguém tem o direito de matar. Ninguém tem o direito de praticar a eutanásia, por mais que a pessoa esteja sofrendo. Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, porque não lhe pertence. E tirar a própria vida é um pecado e tem consequências. Segunda premissa, Satanás é o maior interessado em que a pessoa tire a própria vida. Não importa qual seja a situação, qual seja a causa, qual seja a desculpa, tem um interessado em que a pessoa dê o passo final. Porque esta pessoa que deu o passo final não terá mais como se arrepender. Terceiro, a pessoa que se suicida pensa que estará encontrando o alívio. Não importa se essa pessoa está com pressões familiares, financeiras, psicológicas, ela acha que aquilo é o alívio. Ela está achando que está fazendo algo bom. Mas a verdade é como se a pessoa estivesse pulando da água quente e caísse direto na fogueira. E é esta a armadilha de Satanás. Eu, na minha infância, menino criado na roça, aprendi muitas armadilhas para pegar diversos tipos de pássaros e animais. E uma das coisas que se fazia, além de preparar a armadilha, era a paciência, para às vezes ficar 1, 2, 3, às vezes a manhã inteira escondido, esperando que o pássaro, o animal e assim por diante, ou peixe inclusive, caísse na armadilha.
Satanás, ninguém pode negar, ele é persistente no objetivo de roubar, matar e destruir. Quarto, nunca deveremos justificar o suicídio. Ah, mas o pobrezinho estava sofrendo muito. Ah, mas ninguém quis ouvir. Ah, mas ninguém quis ajudar. Muitos, nesta tentativa, estão naturalizando o suicídio. E para aquele que pensa em se suicidar, isto muitas vezes é uma segurança. Quinto, não somos Deus para saber se a pessoa estava em sua consciência ou fora dela, e é esse o grande diferencial, se tem perdão ou não. Quem é a pessoa que se suicidou? Era um louco? É uma pessoa que estava fora do seu juízo, que não sabia o que estava fazendo? Este é inocente como a criança. Não tem responsabilidade pelo que fez ou deixou de fazer. Ou esta pessoa estava consciente, ou esta pessoa planejou. Porque a maioria dos que se suicidam, eles têm todo um processo. Tem todo um planejamento. Do que pode, do que não pode, quando sim, quando não. Me lembro lamentavelmente de um jovem conhecido, e que este jovem via o seu pai sofrendo muito, porque morava de aluguel e era humilhado. A sua mãe veio a falecer, trabalhando exaustivamente. E este jovem esclarecido, trabalhava numa boa empresa, mas se deixou levar pelo engano maligno, embora conhecesse a palavra. E este jovem fez um plano um seguro de vida para a família. E este jovem foi em determinado lugar de uma destas rodovias federais, no estado de São Paulo. E este jovem se lançou ao caminhão, se lançou na frente do caminhão e veio a perder a própria vida. E ele deixou que estava tirando a própria vida para que a família pudesse receber o seguro e ter tranquilidade. A intenção pode ter sido boa, mas o preço da alma eterna, porque foi fazer um seguro, teve o dia de ir para a rodovia e todo um processo. Então esta é a pergunta. Embora boa intenção, embora querendo se livrar do sofrimento, esta pessoa estava na sua consciência ou fora dela? Se estava consciente, vai responder como consciente. Sexto, a pessoa se suicidar não significa necessariamente que falhamos. Tivemos a tristeza de ter um pastor evangélico na cidade ou no estado de São Paulo que tirou a sua própria vida. E eu tinha ido fazer a conferência no aniversário da igreja daquele pastor. E quando eu soube que aquele homem tirou a sua própria vida, eu fiquei me culpando. Fiquei me sentindo responsável, eu não percebi, eu não vi, eu poderia ter ajudado, e aquilo me fez mal. Enquanto eu estava nessa angústia, eu me lembrei que Judas teve o melhor pastor. Judas pertencia à melhor igreja. Judas tinha conversa constante. Mas ele escolheu tirar a própria vida. Tem pessoas que fazem a escolha e você não pode colocar a culpa em si. Devemos estar atentos, devemos ajudar, mas não podemos aceitar esta acusação maligna de que alguém tirou a própria vida porque nós não ajudamos.
E a sétima e última premissa sobre o suicídio. Pensando em salvação ou não de uma tal pessoa, Deus nunca será acusado de ter sido injusto ou de ser injusto. Eu não sei se a pessoa estava consciente ou não, não sei se a pessoa foi salva ou não. O que eu sei é que Deus nunca foi e nunca será acusado de ter sido injusto. Bem, depois de fazermos esta panorâmica da realidade do suicídio crescente na pátria brasileira, depois de pensarmos nestas premissas, quero pedir a todos que voltem a se olhar para o Salmo 42. No Salmo 42, nós temos aqui então alguns sinais, alguns prenúncios de que a pessoa está inclinada ao suicídio. Nós lemos esse texto agora, Salmo 42. Quais são alguns destes primeiros 5 sinais de que a pessoa está em depressão, de que a pessoa corre risco? Veja só a pergunta e a palavra do salmista. Salmista, é verdade, ele crê em Deus, ele tem sede de Deus, ele quer buscar a Deus, mas ele está vivendo um drama. A sua alma está angustiada, está perturbado. É possível alguém da igreja passar por um momento desse, por sintomas como estes? Primeiro, ele fala sobre o choro contínuo. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E enquanto eu estou perturbado para machucar mais ainda, as pessoas perguntam: onde está o teu Deus? Você não é crente, por que este sofrimento? Você não é crente, por que esta tristeza? Você não é crente, porque Deus não te responde? Porque Deus não te cura? Porque Deus não abre a porta para solucionar o problema? Porque você está sem fé, tão fraco? Cadê o teu Deus? Segundo sintoma, nostalgia. É lembrar do passado. Pessoas que vivem no passado. Relembrar o passado, viver o passado é sofrer de novo. O apóstolo Paulo tem uma dica, uma ilustração ou uma palavra sábia. Uma coisa eu faço hoje, Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço hoje. O quê? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, boas ou ruins ficaram. Esquecendo do passado, eu prossigo para frente, eu prossigo para Cristo. Este é o segredo para ir bem. O salmista estava vivendo então a nostalgia. Eu me lembro quando eu ia no meio do povo de Deus, quando eu cantava, quando eu orava, quando eu pregava, quando eu ia para a igreja. Eu me lembro quando eu tinha emprego, eu me lembro quando eu tinha família, eu me lembro. Terceiro prenúncio, alma abatida e perturbada, sem força, sem ânimo. Veja aí verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Verso 6, minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Ele começa a se lembrar do que Deus fez no passado por outros. Ainda o verso 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Terceiro prenúncio, terceira sensação, a sensação de afogamento. Verso 7, um abismo chama outro abismo, há ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagões têm passado sobre mim. Lembram-se de Jonas, quando estava lá no fundo do mar, no ventre do peixe,
Ele diz: eu estava no fundo do abismo. As algas faziam ninho na minha cabeça. Ele estava ali quase que perdendo ou sem forças para viver. E é isso que este salmista está passando. Verso 10, olha o que ele diz: os meus ossos se esmigalharam quando os meus adversários diziam sem cessar: onde está o teu Deus? Sensação de dores físicas. Já teve um dia que você nem fez nada e parece que você tomou uma surra? Porque um coração triste adoece até os ossos. Uma pessoa alegre aformoseia o rosto. Olha só, um espírito alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido adoece ou causa dores até nos ossos. Quando a alma adoece, o corpo padece. De tal forma, queridos irmãos, que a depressão é o eclipse da alma. E existe uma incidência cada vez maior de pessoas depressivas ou ansiosas. E a depressão é uma das principais causas do suicídio. Chamo a atenção de todos vocês para Elias. 1 Reis, capítulo 19. Elias, o grande homem de Deus, o homem que foi usado por Deus para que a terra ficasse sem chover por quase 3 anos, depois que voltasse a chover. Foi usado por Deus para que os profetas de Baal e de Acera fossem todos mortos. Mas depois deste grande pico de emoção, deste grande acontecimento, deste grande feito, vem em Elias uma profunda depressão. Veja alguns sintomas da depressão de Elias. Elias foge pelo deserto. Ele fica embaixo de uma árvore. Ele diz: eu quero a morte, não me convém mais viver. Então, algumas palavras e algumas marcas de Elias que demonstra que ele estava uma pessoa perturbada emocionalmente. Ele diz: já tive o bastante, pode tirar a minha vida. Sentimento de derrota, sentimento de desespero. Não sou melhor do que os meus pais, eu sou tão ruim quanto eles. Sentimento de culpa. Apesar disso, eu tenho sido muito zeloso. Eu fiz. Ninguém, só eu. Ele se esqueceu de que tinha mais 7.000. Ele se esqueceu de Jezreel. Ele esqueceu de Jeú. Ele esqueceu de Eliseu. Outros homens que Deus iria usar também. Sou o único que sobrou. Autocomiseração, solidão e a paranoia. Estão procurando matar-me. Tem gente me perseguindo no meu trabalho, em casa. Todo mundo está contra mim. Até um locutor de rádio ia passando e ele falou na rua sobre mim. Famosa paranoia. A pessoa, quando está depressiva, ela de um lado pensa em tirar a sua própria vida. Pode me matar, mas de outro lado tem uma preocupação exagerada com a própria vida. Essa pessoa, no geral, não quer conversar com ninguém. E Deus, o grande e eterno psicanalista, ele entra na caverna para conversar com Elias. Ele oferece a Elias um banquete, comida, e deixa Elias dormir. Então você quer ajudar um depressivo, um candidato ao suicídio? Converse, dê bom alimento e deixe essa pessoa descansar. Como dissemos, não é coisa somente para os fracos. Nos lembramos de Spurgeon,
o grande pregador dos anos de 1900, mas que tinha sérias dificuldades para vencer a depressão. O que não fazer na hora da depressão, na hora da ansiedade, na hora em que duvidar da vida ou que pensar na morte? O que fazer? Ou aliás, o que não fazer? Em primeiro lugar, não fuja do problema. Elias tentou fugir, mas Deus foi atrás dele. Segundo, não fuja da vida. Terceiro, não fuja de si mesmo. O que fazer então? Faça como Elias. Elias saiu da caverna onde estava quando Deus o buscou. Elias procurou ouvir a voz de Deus que disse a ele: Elias, eu tenho plano para a tua vida. Elias, você está pensando em tirar sua própria vida? Eu vou dizer para você, você nem sequer vai morrer. Eu vou te arrebatar. E outra coisa, Elias, eu tenho um plano para você. Vai lá e unge Jeú. Vai lá e unge Eliseu. Vai lá, porque eu quero te usar para ser uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas. A esta altura todos perguntamos: como eu posso me ajudar e ajudar outras pessoas que precisam de ajuda? Veja aqui 5 atitudes, 5 passos para ajudar pessoas que estão se deixando levar pela possibilidade do suicídio. Quais são? Primeiro passo: converse, encontre um momento e um lugar apropriado para conversar com esta pessoa. Tente tirar esta pessoa deste poço do passado, ou tente trazer essa pessoa que está voando, que está estressada, tente a trazer para a realidade. Segundo, acompanhe, ficar junto, muitas vezes sem falar nada, apenas ficar junto. Terceiro, busque ajuda profissional. Tem hora que passa do nosso limite. Quando eu fui buscar formação na área da psicologia, é porque eu vi alguns momentos e pude descobrir na pele que o ser humano não é apenas um espírito que um dia vai morar no céu. O ser humano também tem carne, vive na terra. O ser humano também é um ser emocional, é um ser tripartite, e que precisa sim de médico para cuidar do corpo, precisa sim de pastores para cuidar do espírito, mas precisam sim também de profissionais na área da psicologia para cuidar desta área quando é necessário. Quarto, proteja. Se há algum perigo imediato, não deixe a pessoa sozinha, procure ali de vez em quando fazer perguntas, ligar, especialmente marcar compromisso. Vamos nos encontrar amanhã tal hora, vamos nos encontrar tal dia para fazer tal coisa. Essa pessoa precisa ter compromisso. Poderia passar aqui o resto da manhã contando de pessoas que estavam à beira do suicídio com a sua arma preparada, aqui no Guarujá, lá em São Paulo, e que Deus teve misericórdia e trouxe estas pessoas de volta. E quinta forma de ajudar: lance mão da ajuda espiritual. Além de ser problemas físicos, problemas sociais, além de ser problemas psicológicos, acima de tudo, é problema espiritual. O grande interessado, não importa a causa, que a pessoa tire a sua própria vida, o grande interessado é Satanás. E aqui, o próprio Salmo 42, volte ao Salmo,
ele dá indícios de uma pessoa inclinada ao suicídio, mas ele também apresenta 9 atitudes para a pessoa vencer a depressão e, consequentemente, o suicídio. Quais são estas 9 informações, estas 9 ajudas? Vejamos então. Vamos lá? Como vencer a depressão e o suicídio? Primeiro lugar, tenha sede de Deus. O salmista disse: como a corça que anseia pelas águas. Os irmãos sabem que a corça é um animal que depende muito das águas. Por exemplo, se ele está sendo caçado por um predador, e esta corça está correndo, e já não aguenta mais correr, o fôlego, as forças já faltaram. Mas se nesta corrida ela encontra um riacho e molha os pés, apenas molha os pés, ela encontra forças renovadas, redobradas, para caminhar outro tanto do que tinha caminhado. É questão de sobrevivência. O salmista disse: eu estou com essa sede de Deus, eu não vou esperar a depressão chegar, não vou esperar a ansiedade chegar, eu vou buscar a Deus, eu quero me encher de Deus. Este é o primeiro passo. Segundo, admita um problema: realmente eu estou passando uma dificuldade, eu não posso ficar com isso sozinho. Quem é a pessoa que eu tenho que pode me ajudar? Qual é o irmão da igreja, a irmã da igreja? Qual é o pastor? Qual é um profissional da saúde? Eu preciso de ajuda. Isso não pode ficar somente no meu quarto escuro, somente no molhar do meu travesseiro. Terceiro, não desista de lutar. Como disse o servo de Deus John Piper, aqui neste Salmo 42, o salmista está contra-atacando o desânimo, contra-atacando a depressão, contra-atacando a ansiedade. Porque Deus não me respondeu ainda. Quarto, pregue para a sua alma. O que é que você precisa dizer para si mesmo? De vez em quando eu digo para mim mesmo: ô Genivaldo, o que é isso? Acorda, Deus está vivo. De vez em quando eu digo. O salmista está dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Eu ainda louvarei a Deus. Deus é o Deus da minha salvação. Ele não morreu. Como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim vai se levantar sobre a terra. Ou como disse Paulo: mas eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. De vez em quando vem um desânimo. Genivaldo, que é isso? Acorda, rapaz, você é jovem. Não tão, mas ainda. Vamos para frente. De vez em quando eu digo: ô Genivaldo, vamos lá, rapaz, vai ter muito tempo para descansar. Brevemente estarei com o Senhor e vou descansar. Por enquanto, vamos trabalhar. Pregue para a sua alma. Quinto, reafirme a esperança em Deus. Vamos olhar mais uma vez. 42 versos 5. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Deus é a minha salvação. Vai ter dia de voltar a alegria, de voltar a bênção, de voltar a vitória, de voltar o plano bom de Deus, porque eu sei que o plano de Deus, como disse Jeremias, é o que, irmã Márcia? O plano de Deus é bom, perfeito, agradável. Deus tem plano de vida para você, não plano de morte. Verso 11. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois Deus é a minha salvação. Oitava atitude: reconheça a graça de Deus. Deus não falhou no passado.
Verso 8: contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade, durante a noite o seu cântico está comigo. Essa é a minha oração ao Deus da minha vida. É verdade, estou atribulado, estou passando problemas, situações difíceis, não sei como vou resolver, mas Deus está comigo, o Senhor é a minha força. Jesus, eu recebo a alegria do teu Santo Espírito. Deus, me reveste com o teu capacete da salvação, com a tua couraça da justiça, com o teu cinto da verdade. Deus, dá-me o teu sapato da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo. Deus, eu me revisto do Senhor. Quer se alegrar? Comece a ler os salmos. Lê 1, 2, 3 sem parar. Quer se alegrar? Cante um hino. Lembre de hino e cante. Quer se alegrar? Pare um pouco e pense o que Deus já fez. E lembra do antigo hino: conta as bênçãos, conta uma de cada vez, e ficará surpreso em ver quanto Deus já fez. Que coisa! Deus não te fez para viver triste, Deus não te fez para viver sem esperança. Faça oração ao Deus da sua vida. É isso, Senhor, eu me renovo, eu me alegro no Senhor. Agora, queridos irmãos, além dos prenúncios, e além do suicídio que tira o corpo, que tira a vida, que tira a alma do corpo, além do suicídio que mata o corpo, tem também um suicídio que mata a alma. É exatamente quando o suicídio está matando a alma, que a pessoa chega a um ponto de tirar também a sua vida física. Quais são as 10 formas de se suicidar espiritualmente falando? Leiam comigo, vamos lá? Primeiro, pare de ler a Bíblia. Segundo, pare de orar. Terceiro, pare de adorar. Quarto, fique longe da igreja. Quinto, fique longe dos irmãos. Sexto, desonre seus líderes. Sétimo, faça da diversão sua prioridade. Oitavo, fuja dos encontros da igreja. Nono, negue perdão. E décimo, fale dos outros. Algumas atitudes que vai corroendo, que vai tirando a força, o ânimo. Aí a depressão chega, aí a ansiedade chega, e a pessoa se vê como uma pessoa inútil. Quero encerrar nesta manhã convidando a todos para ficarmos de pé, para lermos juntos o convite universal daquele que doa a vida. O que é que aquele que doa a vida disse? Mateus 11, 28, o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham a mim, que eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, isto é, a minha canga. Vamos fazer uma parelha. Todos sabem que a parelha para a agricultura, aqueles animais tinham que ser 2 animais da mesma altura, da mesma força. Não podia ser um muito grande e o outro muito pequeno, porque senão o grande levaria todo o peso e o pequeno nada. Eu pergunto, irmãos, quem é grande? Quem é maior? É você ou Jesus? Jesus está dizendo: venha, tome o meu jugo, vamos fazer uma parceria, porque o meu jugo é leve, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma pessoa que está com a alma descansada jamais atentará contra a própria vida. Que Deus nos ajude a receber a vida que o Senhor oferece e dá a todos nós. Se você ainda não recebeu, esta oferta de Jesus também é para você. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, venha como você estiver, que eu te aliviarei, diz o Senhor. Amém? Amém.
Fala para o irmão do lado aí, não se mate, dê vida. Deixa Deus te usar para dar vida para outras vidas.